para depois, estando presente, né? Eu tenho sempre que falar isso no início, estando presente, sabendo que está sendo gravado, não vou ter processo depois que usou a imagem sem autorização, né? Não tem nada escrito, mas está combinado que participou, está autorizando aí para o YouTube, tá? Fiz psicologia 2004, 2010, depois de uma crise psicológica, num tratamento psicanalítico, onde passei por um choque lá, parecido com aqueles que o Jung narra, junto com Freud. Freud, junto com Jung, trocam cartas, e tem mais de dois casos de surto. Um deles, Qual é o nome dele, Rogério, você lembra? Aquele que foi internado pelo pai? Se você lembrar, me fala aí, Rogério. Otto Gross. Gross, isso aí. Otto Gross, né? O Otto Gross foi internado na clínica psiquiátrica lá em Burgos, onde Jung era psiquiatra, e o Jung futucando demais na cabeça dele, assim, querendo arrancar muita informação psicológica. Piorou o surto dele, entrou em esquizofrenia, fugiu do hospital, pulou a janela, desapareceu, foi aparecer lá no Freud, e, através da esposa, mandando que o Freud indicasse outra clínica psiquiátrica, que aquela do Jung ele não queria, não. Então, às vezes é melhor um choque elétrico, tá? Do que muita pergunta psicológica. Loucura, né? Pode ser melhor um choque elétrico do que muita pergunta que perturba a mente. Outro que passou por isso foi a Sabina Spiorain, que se tornou psicanalista. O Otto Gross também passou a atender, era médico ele, né? Então, tem um modo de tratar pelo narcisismo, né, que é saber que a estrutura do narcisismo da gente, né, não suporta qualquer impacto, né? Aqui, enquanto a gente esquenta para chegar algumas pessoas, ainda 8h07, espera até umas 8h12 por aí, né? Há um verdadeiro desespero pelo fato de que não existe praticamente nenhuma explicação, nenhum livro bem escrito sobre a conquista da noção fundamental do eu na região dos 5 anos de idade, ao ponto de a pessoa passar dessa idade, seguir para frente, sem que, lá adiante, receba qualquer instrução sobre sua conquista do narcisismo lá atrás na infância. Criança conquista o narcisismo em 5 anos de idade, por aí, tá? Vai embora para frente, e mesmo chegando aos 15 anos, não tem orientação disso, né? Qualquer empresa oferece curso de segurança no trabalho, tem curso de segurança no trânsito, curso para tudo quanto é tipo de preparo, né? Alimentação, culinária, modo de vestir, modo de falar. Tem curso de tudo, né? Falta, no entanto, uma orientação segura sobre a enorme responsabilidade que significa a conquista da imagem de si, o eu imaginário, eu é uma imagem de mim, né? Me representa a mim mesmo, mas é uma imagem. O eu é imaginário, que é o narcisismo na infância. A falta desse material se perpetua no tempo, né? Temos nas Confissões de Agostinho, que a gente já leu, como ele retornou à infância para observar os bebês e ver como os bebês controlavam. O bebê controla a mãe com os gritinhos, o choro, a mãe, ele quer o colinho, a mãe bichinha, desde neném é um chantagista, né? Aí vai pro colo e fica quieto. Aí você bota no berço e começa a chorar. Como a gente passou por essa experiência, né? Como pai também passei, sei que é assim, 3 filhos, né? Então, passei pela experiência e vivi e sei como é. Então, Santo Agostinho, que tinha se tornado jogador, alcoólatra, beberrão, tinha um filho, passou uma vergonha, ele resolveu abandonar tudo e foi estudar o que é, como é que ele veio ao mundo. É curiosidade de um pensador, tá vendo? Como é que eu vim ao mundo? Eu era um bebê igual aqueles que ficavam jogando com a mamãe, né? Fazia chantagem. Então eu virei jogador porque aprendi a jogar desde neném. Falta esse material, se perpetua no tempo. Temos as Confissões de Agostinho, como ele retornou à infância para tecer considerações sobre as atitudes do bebê que controla a mãe por meio do choro. Ele não viu ele mais, mas ele viu outros bebês, e ele também foi bebê um dia, né?
O Jacques Lacan ressaltou essa passagem, mas ficou por demais oculto e perdido no meio de sua obra. Botei esse texto aqui no grupo de psicanálise de Vitória. Eles viram esse comentário, viram esse monte de confusão que eu faço com as palavras, estão acostumados demais a estudar psicanálise através dos textos teóricos, né? E não compreendem muito bem essa explicação a partir do narcisismo, é uma coisa tão simples, né? Aí o cara vem perguntar, rapaz, eu me lembro de ter lido isso no Lacan. Jacques Lacan ressaltou essa passagem de Agostinho, mas ficou por demais oculta lá no meio dos livros dele, na obra dele, né? É a famosa passagem de Descartes, onde ele fala do retorno à infância, onde havia adquirido falsas opiniões como verdadeiras. Até Freud veio descobrir, somente em 1914, que a psicanálise tinha o componente de uma megalomania infantil dele mesmo, achar que ele era poderoso demais, né? O crescimento exagerado no número de crianças autistas, com certeza, se deve à falta de conhecimento dessa fase da criança em que ela tem que passar por corte, sofrimento, privação, afastamento da mãe, do amor materno, para conquistar o seu narcisismo pessoal, o narcisismo dela, né? O eu dela. De preferência, logo após os 90 dias que as empresas concedem às mães para o licenciamento de amamentação, depois do nascimento do bebê, o puerpério, a fase de recuperação, 4 meses, às vezes 6 meses, tem um banco aí que dá 6 meses, né? O bebê deve ficar afastado da mãe, entregue a cuidadoras instruídas, né? Instruídas, que força o bebê a ir pouco a pouco conquistando a linguagem através do pedido, ele tem que manifestar, né? Não é um chorinho que pega no colo. Nas creches, as babás sabem disso, tem 20 bebês para cuidar, não pode pegar 20 no colo, então eles têm que socializar entre eles. Então, forçar o bebê a ir conquistando a linguagem, base para que ele se enuncie daqui a pouco como mais um eu na linguagem. Eu quero mamar, eu quero leite. Mamar você não vai ter mais não, rapaz, se não beber mais. É tratado igual um homenzinho ou uma menininha, né? Aqui não vai ter politicamente correto. É assim, você já comeu, senta e fica quieto. Tem que ter medo da autoridade, né? Para respeitar. Caso alguma medida não for tomada e o excesso de cuidados com os bebês continuar, fatalmente, o número de crianças autistas só tende a crescer cada vez mais, disparou completamente. Hoje, a cada 30 bebês, um é autista. É um absurdo, né? O livro A Conquista do Narcisismo na Infância, que é uma jogadinha que eu fiz aqui agora do escritor, né? Traz, finalmente, alguma orientação. Esse livro não existe, né? Teria que ser escrito. Vamos começar a ler as cartas de Freud. Nós lemos e vamos ler aqui. Nós estamos lendo então as cartas do homem que veio a ser depois o Freud, jovem de 19 anos. Nessas cartas aqui ele vai dizer que ele estava querendo fazer doutorado em filosofia. O Freud não era Freud antes de ser Freud, né? A gente costuma ler tudo assim para trás, já sabendo que o Flamengo ganhou. Aí diz que é melhor e tal, né? Você sabe o futuro e diz que já sabia o passado. A gente não sabe nada do passado enquanto está lá no passado, né? Ah, mas seu filho é autista por causa disso. Ah, minha filha, vem falar agora. Não adianta, né? Depois que aconteceu, você tem que virar-se com o que aconteceu, né? Não tem mais jeito, não dá para criticar, tentar se acomodar com o que está na situação aconteceu, né? Então vamos para frente. 27 de fevereiro, né? Aqui nós tínhamos lido já. Não, vamos ler agora. Ele vai aqui dar uma bronca no amigo dele sobre uma namoradinha que esse rapaz de 19 anos, né, tinha arrumado de 16 anos, tá? Uma série de conselhos. Não sei se Freud está zombando ou está falando sério nesse aconselhamento aqui, né? Quisera falar-te daqueles assuntos que me parecem sérios, mas me perdoará que expresse a aflição e as preocupações que me causas. Então ele está dizendo preocupado com o amigo de uma coisa séria.
Boa noite, Andréia. Tu sabes muito bem quanto me alegro por todas as virtudes que tens e me faltam a mim. É um elogio ao Eduardo, amigo dele, né? Amigo de 18, 19 anos. Por teu dom de tomar-te o mundo com humor e com tua capacidade de poetizar a vida, tá vendo? Esse Eduardo Silverstein, o Freud vai dizer, ele era mais assim, como é que eu diria? Dom Juan, assim, mais cavalheiro, cortês, se dava bem com as mulheres, tinha facilidade de relacionamento, capacidade de poetizar a vida. E o Freud, todos sabemos disso, né? Bastante melancólico, isolado, vivia para estudar. O dom que tomasse do humor a vida e poetizar a vida que te dá o direito de considerar-te como um poeta, né? Ainda que nunca hajas feito rimas nem versos. Um poeta que não escreveu nada, mas vive poeticamente. Recordarás o decisivamente que influenciou, como influenciou de modo decisivo, né, a minha insistência no fato de que tenha fixado, idealizado o vago projeto de estudar em uma universidade alemã, porque o Eduardo está em Berlim, Munique, né? Munique, na Alemanha, e o Freud está em Viena, na Áustria. Boa noite, Márcio. Acaso se te pode ocorrer que deseje que estivesse longe de mim durante um ano, ou que não pensei nos benefícios que obteria da liberdade e da diversão? O Freud reclama que está longe, porque tem que escrever, porque quando estava em Viena ele conversava, né? Estudaram no ensino médio juntos, agora estão fazendo faculdade. O Eduardo faz direito lá em Munique e o Freud faz medicina em Viena, né? Então, fixou a residência e realizado o projeto de estudar na Universidade da Alemanha, né? Por acaso, te pode ocorrer que deseje, né, que estivesse longe de mim, né? Então tá, espero aos seus olhos isto, espero que a seus olhos isto e nossa velha amizade lhe dê o direito de julgar tua mais recente assunto, e que me desculpem se digo sem rodeios, está cometendo um erro. A partir de agora o Freud vai começar a passar um sabão no Eduardo. O jovem Freud, né? Que prejudica a ti mesmo e a mim. Me causa uma profunda tristeza se acede à irreflexiva simpatia com ela que te ameaça uma menina de 16 anos e se aproveita dela, coisa que poderia suceder em consequência. Não penso mal de ti e não posso convencer-me de que tenha optado por este princípio. Eles vão chamar princípio aqui, o autor comenta lá no início. Princípio é um modo de comportamento que às vezes envolve imoralidade, às vezes envolve essa atitude que ele vai tomar aqui. Princípio também é no sentido do namoro. Não penso mal de ti, não posso convencer-me de que hajas optado por este princípio, né? Com intenções frívolas, mas bem será que te atrai o romântico do assunto, a liberdade incondicional que entra em jogo por parte dos implicados, a oposição contra a hipócrita intransigência e frialdade da chamada boa sociedade. Então, aqui o Freud faz um contrabalanço entre a hipocrisia. Como a gente está estudando pelo narcisismo, e a posição do Freud, logo no início aqui, é a divisão clara entre privado e público, tanto que as cartas são privadas, né? Nunca a psicanálise é estudada dessa maneira, né? Que é uma separação entre escuta privada da intimidade, longe do público. Qualquer mulher sabe disso, principalmente mulher, né? Porque a intimidade no lado feminino é uma coisa mais complicada um pouco, devido ao envolvimento começa a ter insinuações eróticas, né?
do lado da mulher. Mas também dois sócios numa empresa, né? Quando um sabe do segredo do outro, né? Em geral, assim, nas promoções da empresa, por que que alguém foi promovido e o outro não? Aí você começa a ter problemas de relacionamento interno. Então, na sociedade, vigora uma hipocrisia, né? Uma aparente hipocrisia. Intransigência, frialdade, numa boa sociedade. Por quê? Porque o rapaz está avançando no privado sobre uma namoradinha, né? Então, mas pensa, caro amigo, que o que está em nossas próprias mãos sempre é só o início dos nossos atos. O ato não tem lei, né? Para quem é do direito, como falou nosso colega aqui, a Sharon, né? O ato não tem lei. O ato, ele é julgado a posteriori, né? Se o ato tivesse lei, ele já seria vigorando uma legislação durante o próprio ato, né? Até o ato de fala pode ser julgado próprio ou impróprio, né? Você falou impropriamente, a posteriori você vai dizer, então você prefere ficar calado do que ser julgado pelo que disse, não é isso? Cale-se e qualquer coisa que você disser será usado contra você. Então, o ato de fala já é um crime, né? Pode ser usado contra. A condição humana é complexa, tá vendo? Ela é psicológica do início ao fim, e o direito avisa isso, né? É por isso que você precisa ir na audiência munido com advogado. Se você for sem um advogado, você pode falar algo que um advogado diria assim, você não devia ter falado aquilo, né? Agora você entregou. Tá? Aqui tem uma moça que antes que chegou atrasado, né? A Sharon é do direito, estou usando uma linguagem aqui um pouco vinculada a ela, porque a pergunta inicial foi, no direito também tem muita psicologia, né? O direito é psicológico do início ao fim, uma sessão é toda ela psicológica, né? Um jogo de força entre as partes, né, diante de um juiz. Então ele vai dizer, né? Pensa, caro amigo, que está em nossas próprias mãos sempre é só o início de um ato, de nossos atos, quer dizer, só este obedece a nossos impulsos interiores. Raras vezes faz sua continuação e jamais seu resultado final. Né? Como é que você vai saber depois, né? O impulso interior, a gente comentou aqui, leu rapidamente no passado, né? O impulso interior vai ser, então, o id, lá de 1923, né? Em 1914, o Freud teve que abandonar o inconsciente, né? Quase ninguém fala isso, mas ele esconde mais ou menos, porque houve um erro, né? O inconsciente em Freud foi um equívoco dele, né? Em 1923, o inconsciente não existe mais, é o impulso do Will Smith dando um tapa na cara do Chris Rock. Isso que é o impulso do id, né? O eu não conseguiu controlar o ódio. E o rapaz aqui não está conseguindo, ó, ele só obedece impulsos interiores, no caso aqui o erótico, né? Raras vezes o faz sua continuação e jamais resultado final. O que começaste com um propósito inocente, né? Ó, inocentemente, né? Uma mocinha de 16 anos. E começaste com um propósito inocente, né? Um presentinho, uma flor, ela vai entendendo que você está querendo ela para namorar e tudo, né? Ou talvez sem nenhum propósito inocente, né? Maldade mesmo, que era levar a moça para a cama, né? Pode ter o mesmo resultado que se tivesse desejado levar de entrada por um pensamento que não justifica. Mas confesso que não dou tanta importância a essa consideração como a outra que, segundo espero, ainda te impressionará mais. Aqui de vez em quando cai nesse horário, agora são 8h25. Aí uma voltou. Tem uma autora que faz assim, coitado do Freud, né? As meninas
falando mal do Freud, muito cuidado, né? Hoje não é mais assim, querendo dizer como se não fosse. Então, continuando, né? Vou te falar coisas que vai deixar você ainda mais impressionado, ou seja, eu vou aumentar a carga moral do discurso, tá? Porque entendo que um homem, né, vai chamar a atenção dele, um homem ainda possa tentar provar muitas coisas, ainda que possa justificar se causar sua própria desgraça durante algum tempo em conjunto, sem dúvida, parece que se prejudica menos do que uma mulher ou uma menina, uma moça, né, em uma situação parecida. Parece que esse princípio moral continua um pouco até hoje, né? Porque se a moça foi enganada, enfim, se houver esse lado moral aqui da relação homem-mulher, é discutível se mudou na situação atual, né? Ele diz que pro lado da mulher é pior um pouco quando ela fica falada demais na cidade, né? Passou de mão em mão, vamos falar assim. Então, uma mulher com situação parecida é diferente de um homem que pegou todas, né? O homem parece ser capaz de experimentar paixões, tá vendo? Sem fundir-se em sentimentos violentos, inclusive afrouxar as rédeas da moral, ó, porque, em princípio de seus atos, a consciência de quando são bons ou maus descansa em si mesmo, é responsabilidade dele, né? O homem sempre pensa em seu próprio ser seu próprio legislador, confessor e também a instância que o absolve. Cadê a colega do. Ela saiu, a moça do direito, a Sharon continua. Tá vendo, Sharon, que interessante? Tem um juiz dentro dele, ó. Tá acompanhando? Um homem que pensa, né? Ele é o seu próprio legislador, legisla por si mesmo, confessor de si mesmo e a instância que também absolve os seus crimes, né? Do lado do homem. Porque do lado da mulher ela vai dizer que a culpa é dele, né? Me envolveu. A mulher é mais ainda, uma moça, né, de 16 anos, em troca, não leva a medida da ética em si mesma. Vai estar no, vai estar na direção do outro, né? Só pode cobrar bem quando respeita os limites dos costumes, quando observa aquilo que a sociedade ha reconhecido como correto. É porque a gente está estudando aqui a psicanálise pelo lado da imagem sempre, né, que é o narcisismo, tá? Aí, por mais que a sociedade tivesse evoluído, para a mulher, a imagem hoje é algo rigoroso ainda, como foi antigamente, tá? Mais ou menos isso. Então, a sociedade reconheceu como correto. Aqui está aberto as perguntas, tá? O Mel que está presente? Pois não? Ah, tô à vontade de perguntar, costuma perguntar alguma coisa, para não ficar assim um monólogo, não é muito chato. Tem a Márcia, que não tem obstáculo nenhum de perguntar, mesmo que seja pergunta. Adelmo, eu vou ter que me ausentar durante alguns segundos e já volto, tá? Tá bom, tranquilo. Tem a Márcia, tem a Juliana, né? Eu costumo. Eu agradeço. Fala, Márcia. Na minha cidade natal, as moças, né, que passavam de mão em mão até hoje são chamadas de maçaneta. Ah, é? Maçaneta, passa de mão em mão. A mulher, Todo mundo põe a mão, né? é, a mulher sempre Mas, fica com peso a mais, né? Fala, Sharon. mas esse preconceito é somente com as mulheres, né? Os homens não têm a questão do preconceito, somente a mulher. Então, o narcisismo é só voltado somente só para os homens e as mulheres, não. Não, 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 ao contrário. A mulher tem que zelar mais pela imagem. O narcisismo que a gente está estudando, Sharon, é assim, do lado da imagem e do zelo pela aparência, que a Márcia emendou, que ela está já há 4 anos estudando isso aqui junto, né? Então, entra já falando assim, como você está chegando até acostumar com o jargão, o vocabulário, é como se fosse um curso de direito, né? Eu sou engenheiro, tá, Sharon? Eu tive que acostumar tudo de novo, entrando na psicologia, modificar minha cabeça completamente. Nós estamos falando assim, em termos de imagem, há um problema aí, né?
mesmo que a mulher reivindique que o homem e ela sejam iguais, haja igualdade e equidade, é muito difícil. É até vantagem para o masculino, é até vantagem se houvesse equidade. É até vantagem. Porque, como diz aqui o Freud, para o homem, pouco importa, né? Se a cidade virasse um bordel de ponta a ponta, todas as casas tivessem uma mulher que recebesse visita noturna, seria vantagem para o homem. Todas as esposas não tivesse Maria de aceitasse receber visita. Aqui em Vitória tem um bairro que virou isso. Isso não é machismo nem feminismo, não. Organizou dessa maneira o próprio bairro. Todas separadas, aí pronto, recebe visita de quem quiser. Aí virou. É conhecido aqui na cidade esse bairro, né? E tem bairros mais nobres aqui que estão seguindo essa mesma linha. Eu tenho amigos que falam assim, Adelmo, sai dessa, você tá velho, antigo, rapaz. Hoje as mulheres, né, podem se separar à vontade, ficar sozinha e receber quem elas quiserem em casa. É meio grotesco falar assim, Sharon, mas tem que cair na realidade também, né? Tá um pouco assim, né? A igualdade, então, que é a equidade, seria mais ou menos essa liberdade aí, né? Mas nós estamos voltando aqui fora do texto, vamos voltar para o texto que o Freud está passando um sabão aqui no amigo, né? A mulher é mais ainda aquela moça, né? Em troca, não carrega nela mesma a medida ética em si mesma, né? E só pode fazer bem quando respeita os limites dos costumes, quando observa aquilo que a sociedade há reconhecido como correto. Mesmo que essa igualdade do lado da mulher e do homem aconteça, e cada uma delas tem, então, uma vida sozinha, com os filhos, e receba visita à noite, ela vai se incomodar com isso perante os filhos. É nesse sentido que a gente fala o narcisismo, a questão da imagem, Sharon. Ela vai se incomodar na presença dos filhos, dos amigos, assim, ficar falada no prédio. Então, é um certo cuidado, um zelo que você tem ainda, né? Adelmo, Fala. o que eu perdi? Quê? O que eu perdi até o momento, nesses segundos que eu me ausentei? Daqui a pouco você vê amanhã no YouTube. Essa pergunta sua foi inteligente, é para você ver amanhã no YouTube. Aí você marcou o tempo mais ou menos, você vê lá. A gente não vai repetir, não, Ok. para frente, tá bom? Foi um bate-papo aqui com a Sharon, né? Ela é advogada, ela estava questionando sobre o narcisismo na mulher e no homem, né? Qual a diferença que tem, que é o tema da imagem, né? Então ele fala, né? Uma sublevação, tá vendo aqui? Nós estamos falando hoje o quê? É preciso transgredir, né? Umas falam para as outras, é preciso transgredir, né? Mas aí quando a outra vai na frente transgredindo e se dá mal, aquela que falou não fez, né? Ou fez também. Então, uma sublevação, né, uma transgressão contra os costumes não se perdoam na mulher nunca, né? Ou sim, hoje, né? Talvez, com razão, toda a sua dignidade e valor se apoiam em um ponto, e na maioria dos casos, enquanto que o homem pode tornar a ganhar o respeito perdido mediante o trabalho, né? Diz o Freud naquela época, então, e talvez, não sei se hoje, pode se discutir isso, né? Se com o trabalho ele consegue recuperar a moral perdida, né? O homem. Fala, Melk. Essa recriminação do Freud com relação a esse rapaz foi por causa da fama da moça ou foi pelo fato de ela ter 16 anos? Parece que é por ela ser inexperiente, né? Parece que é por isso, e parece que é o pedacinho que a gente leu antes quando você estava aqui, que o Freud disse que o Eduardo é muito poeta, né? Tudo assim, galã, né? E aí, pessoal, o Freud é aquele fechadinho, né? Não sabe nem se comportar nos ambientes. Mas Entendi. naquela época era muito comum uma moça de 16 anos namorar e até casar. Não, aí o Freud, aqui, Márcia, agora você fez um comentário que eu pensei o seguinte, o Freud aqui, ele tá mesmo com ciúme de perder o amigo, porque se ele casar com essa moça, já era o tempo de escrever carta, entendeu? Esse sabão todo. Tem hora que o Freud se comporta igual a mulher, né? Você vê que uma amiga tem esse ciúme, né? Fala mal do namorado, né? É, Ela tem ciúme do namorado, da amiga como namorada, né? Freud, é. às vezes, é meio feminino. Já pensou se ele casa com essa moça e vai... Freud, dá licença que eu tô com
Minha namoradinha aqui, rapaz, não estou com tempo nenhum mais, ela nem deixa eu escrever, porque fica perguntando, para que você está escrevendo? Você tem uma mulher dentro de casa, acabou a sua vida, né? Essa liberdade de galã aqui assim, aí você tem que explicar tudo, né? A mulher, então ele fala, né? Uma sublevação contra os costumes não se a perdoa na mulher nunca. Talvez com razão, toda a sua dignidade e valor se apoiam em um ponto, na maioria dos casos, nesse ponto que vai falar o erótico, né? Enquanto que o homem, se nesse ponto ele perdeu, ele recupera trabalhando, né? Por isso, não seja tu. Aqui é só um comentário do Freud, não quer dizer que seja verdade, né? O Jean Valjean, lá do Vitor Hugo, né, roubou um pão, foi preso, saiu da cadeia com a carteira marcada, não conseguia mais emprego. Nem é verdade que recupera a moral trabalhando, né? Não é tão verdade assim. É uma frase do Freud. Nem tudo que a gente está escrito aqui é verdade, tá? Assim, literal, pé da letra, né? É uma opinião do Freud, né? A gente não vai Ainda mais tomar. quando menino, né? A opinião de menino. É a opinião de um rapaz de 19 anos, está escrevendo aqui, né? Ele nem sabia que a gente ia ler isso, né? Tá? É, carta privada, né? Alguém grava sua conversa privada, vai lá na rua e mostra. Falei, para um pouquinho, tá? Eu te falei em privado isso aqui, rapaz. Não estou publicando. A opinião dele, né? Por isso, não sei, até nisso já tem o narcisismo, tá vendo? Freud não quer que seja falado em público e está escrevendo aqui, né? E vai prejudicar a imagem dele enquanto um homem que em público ele não falaria isso para ninguém, né? Abertamente. Por isso, não seja tu o motivo de que uma menina, né, que apenas ha superado a infância, tá vendo? Transgrida pela primeira vez a justa norma da moral. A moral é toda aqui, ó, na divisão entre privado e público, né? Tendo encontros contigo contra a vontade de seus pais, carteando-se, né? Vai cartear, é trocar a carta contigo, que é um estranho. Minha filha, você está escrevendo carta muito ultimamente. Que negócio é esse? Escrever? Deixa eu ver essas cartas aqui. O pai vê, né? A mãe, né? Ela entra no quarto, esconde tudo logo, gosta de bater travesseiro para ninguém ver. Que podas escrever ou dizer senão o que a queres, né? Que você, etc, etc. Então, você só vai escrever para ela, rapaz, você só vai dizer isso, né? E que sentido tem que tu mesmo te engane cultivando uma paixão com lá que ela sonha, né? Com aquela uma paixão que ela sonha. Inclusive, se supomos que seres demasiado honrado para atuar assim, né? Uma atuação, né? Do galã, né? Sem dúvida, incitou a dar os primeiros passos em um caminho que, de nenhum modo, pode favorecer a dignidade a ela. Está ensinando a ela, né? Como se ela fosse uma ingênuazinha também, né? Porque aqui o Machado, num conto, fala assim: ensinaste tua mulher a desobedecer. O que acontece é que vais casar contra a vontade da tua sogra. Separa a mãe da filha. Ensina a mulher a desobedecer à mãe. Ela vai aprender a desobedecer à mãe, vai desobedecer a você, né? O Freud com a mesma opinião aqui, né? Está incitando a dar os primeiros passos em um caminho que, de nenhum modo, pode favorecer a dignidade dela, porque ela vai perder a dignidade com ele, né? Ele não pode voltar atrás mais, né? Boa noite, Selisvane. Chegou mais uma pessoa, né, do grupo. Pediram para colocar o link num grupo de... vieram os colegas, né, para ver o que era a palestra, né, a conversa. Então, incitou a namoradinha, né, a fazer o beijinho, a levou para a cama, né, usou os preservativos, e aí acostumou a moça num caminho que não vai favorecer a dignidade dela, né? E como é que você vai largar? Né? Lhe há ensinado a antecipar uma liberdade perigosa e injustificável que, se não agora, lá pode utilizar, ela vai poder utilizar em qualquer momento futuro de maneira prejudicial para ela. Como diz assim, está ensinando o mau caminho, né?
Ô, Sharon, quem é que te ensinou o mau caminho, Sharon? Para você depois, né? Quando era jovenzinha, lá ainda, né? Não tem? Ensinou o mau caminho? Teve um mau caminho, sim. Espera só um pouquinho, eu vou ter que me ausentar 5 minutinhos, só um minutinho. Fica à vontade. Então, ensina o mau caminho, né? E depois a moça está no mau caminho e não sabe voltar para o bom caminho, né? Não é excessivo isso em função da satisfação de um capricho romântico? Tem a Bia, né? O Bia, a Cheryl, que eu estou incomodando ela um pouco, ela falou que do direito eu fiquei pisando, pegando no pé dela. Você de que área? Quer falar? Sente à vontade ou não? Eu sou manicure. Ah, tá. Entrei agora na psicanálise aqui em Caçu com a Mara. Que bom. Entrou em psicanálise e caçou com a Amaro. Interessante. A Cheryl está de volta, né? O assunto é interessante demais, porque é uma conversa íntima aqui, Bia, muito assim, o Freud é na cozinha das mulheres, né? O Freud era tímido, Márcio, mas ele vivia na cozinha das mulheres. Tá vendo, Juliana? É isso aí. Né? Era tímido, mas ele ficava aquele olhinho dele observando a mulherada, né? Quem é que levou você para o mau caminho, minha filha? Eduardo. Não é excessivo isso em função de uma satisfação de um capricho romântico? Eu te amo, minha querida, né? Me quedaria muito contente se, em vez de rir-se de mim, do meu tom de sermão, ó, você deve estar rindo aí do meu tom de sermão, né? Ficaria muito contente se, em vez de me rir de mim, que estou te passando esse sabão, que não posso evitar, apesar de eu mesmo, né? Fizera caso de e não tivesse encontros nem correspondências secretas. Aqui que ele mostra, então, que as correspondências secretas, escrevendo carta para ela, né? Será que depois Eduardo continuaria escrevendo? Juliana, fala assim, ô Freud, agora eu tô com a minha gatinha aqui, rapaz, ela é boa, viu? Ô, uma namorada gostosa. Eu depois escrevo mais. A gente também não pode dizer uma coisa nem outra, queria perder o amigo ou não, né? Então, Mas não com essa constância, né, que o Freud gosta, né? É. Né? Ficava cobrando uma resposta, né? E a amiga fica É. mais distraída. Isso aí. E se não te consideras bastante forte, de veras, volte para Viena, tá vendo? Venha para cá ficar comigo, Eduardo. A gente conversa, você nem precisa nem escrever carta mais. Eu acho que ele está imaginando demais e colocando informações que nem Eduardo deve ter mencionado. Está tentando assustar o amigo, para não ficar com essa mulher. Quer assustar o amigo? Imaginando demais para assustar o amigo, né? Tratarás de converter-te em um homem vulgar de cumpridos galantes ou te tens em uma estima demasiado alta para fazer isso? Eu posso fazer isso, rapaz. Eu, né? Venho de uma família bem, a moça, coitada, né? Pobrezita lá do bairro Periferia. Para ela é vantagem sair comigo. Tampouco posso reprimir uma crítica sobre teu trato com a moça, querido amigo. Também não vou reprimir uma crítica. Incontáveis vezes há escutado quão nocivas são as lisonjas das pessoas. Aqui ele vai entrar numa frase, eu vou até ler no português, muito parecido com a frase que ele vai falar do Jung, lá no livro do Cofrinho, né? Aceitou lisonjas como se fosse dinheiro vivo. O Freud também aceita elogios como se fosse dinheiro vivo, tá vendo? Ele aceitou do Jung, né? É uma frase difícil, né? Porque o elogio, ele sempre te derruba no chão, né? O elogio... Bia, você nem mostra, só a fotografia que você mostrou, você é linda, né? Você derruba qualquer um falando isso. O Rogério é um gatão, né? Tá com 59 anos, mas parece um senhor assim, elegante, né? Então você começa a elogiar demais. Já ouviste inúmeras vezes quão perniciosamente os elogios, né, atuam sobre as pessoas. O elogio é pernicioso, ó. Ainda mais. Todo mundo está preparado para uma reação, né, de embate. Agora, para um elogio, ninguém está, né? Ninguém está, né?
Tá, essa frase do Freud futuro está desde o jovenzinho aqui, ó. Quão perniciosas são as lisonjas. A lisonja é perniciosa, né? E você escraviza o outro com elogio, né? Me faz um favor, traz um copo d'água. Vai a merda, rapaz. Você tá sentado aí, vai lá buscar você, né? Você pede com delicadeza, né? O outro torna escravo seu. Ainda mais em se tratando de uma pessoa fraca que não está em condições de formar um juízo sobre o seu pouco valor, e tanto mais no caso de um ser que, por natureza, inclinado à vaidade, o que em elevado grau é aplicável às mulheres, tá? Tinha acabado de falar, né? Se ele é um homem que se sente elevado, né? Estima demasiado alta, pega a menininha lá da periferia, coitada, né? Então ela se sente toda vaidosa, né? Vou elogiá-la, né? Você está namorando com o Eduardo? Ah, eu tô, né? Então, nossa, até eu queria um assim. Cada um é, em certo sentido, por meio do seu exemplo e conduta, educador de todos aqueles com que se encontra. O Freud escreve um verdadeiro ensaio de moral aqui, né? E é muito Ele, inteligente. é, Ah, ele tá parecendo algum tipo de personagem de Machado de Assis do exemplo de sogra, tipo a sogra da Casa Velha, por é, exemplo. Que a menina não podia ficar com supostamente o irmão, mas assim, ela envolve de uma conduta moral os dois personagens para dizer que não pode dar, né? Não vai funcionar, não vai dar certo. isso aí. Parece a Dona Antônia da Casa Velha, né? E lá na Casa Velha, o Machado enfiou um reverendo lá dentro para escutar aquela confusão toda. Depois o reverendo está na biblioteca e fala assim, meu Deus do céu, por que que eu fui entrar aqui? O Machado de Assis, ele botou dentro de uma casa onde tinha falecido um político nobre, ele botou um reverendo, que é um padre que o padre escuta de confidência todo mundo, né? O reverendo é para ouvir confidência. Mas ele foi lá dentro para escrever a memória do marido que tinha falecido, para escutar as fofocas do governo, como é que ele chegou àquela posição toda. Aí tem horas que ele está na biblioteca e ele fala assim, meu Deus do céu, aonde, que ninho de vespa eu fui entrar, né? A intimidade da família. É isso que a Juliana está dizendo. Então, ali há muita coisa moral, ao mesmo tempo falsa. Fala, Bia, você queria perguntar? É que hoje na sociedade acontece muito como o Freud antigamente. É a sociedade hoje em si, a pessoa que tem um pouco mais de condição e fica com uma mulher que tem menos condição, é vista pela sociedade de uma forma diferente, como se ela tivesse ganhado na loteria. É. Apesar de que aqui também fala um pouco isso, né? Ele estima demasiado alta a sua condição e está com a menina que ele chamou de pobrecita, né, em algum lugar aqui, e que por isso ela vai receber muitos elogios, e ela pode então se encantar com isso e conceder com aquilo que talvez não concedesse se tivesse em igualdade de condições. É o que você acabou de falar também. Fala, Melk. Para corroborar um pouco com o que a Bia disse, eu acho que isso se aplica também às amizades. Há um tempo atrás eu fiz amizade com um cara aqui na rua, que ele é advogado, e antes a minha família não dava muito ouvido às minhas palavras, independente de que leitura eu tinha feito. Aí depois de eu ter passado a ter amizade com ele, que tem uma formação acadêmica de advogado e tudo, né, de direito, eu passei a ser mais ouvido e mais valorizado, tanto pelos familiares, tanto pelos vizinhos, por ter, enfim, estreitado os laços com ele. Porque se você se envolve com gente conceituada, você passa a ficar conceituado também, né? Cada um é, em certo sentido, por meio de seu exemplo e conduta, né? Ó, cada um é, pelo seu exemplo e conduta, é o quê? É um educador de todos aqueles com quem se encontra. Você acabou de falar. Se encontrou com um cara de bem, você estava com o Adelmo, né? Aquele cara estudioso, né? Um senhor de idade já, porque ninguém me conhece, né? Não sabe as pilantragens que eu faço por fora. Aí vem dizer assim, né? Que então, para frente. Pero tu danas as pobres meninas, as pobrezitas aqui, ó, se las acostumbras às lisonjas e galanterias, que pronto serão para ela uma necessidade que vão exigir, né?
não como um bocado excepcional, senão como um pão de cada dia. Você não estava me elogiando aqui até a semana passada, agora que me comeu, vai assim, embora cedo, não me dá mais presente nenhum. Que, pô, você pensa que eu sou o quê? Vem cá. Aí pronto, casou, né? O envolvimento tem uma responsabilidade muito grande no compromisso do homem com a mulher, né? Todos nós homens sabemos disso também, né? Todos nós homens sabemos disso, né? Você tem uma mulher, uma companheira, você, pronto, criou o vínculo, né? Quantas vezes temos criticado a miserável educação, especialmente das mulheres, das mocinhas, né? Na sua incapacidade para a realização dos trabalhos sérios na vida. Aqui o Freud é feminista, ó. Quantas vezes criticamos a miserável educação que não prepara as meninas para ter o ganha-pão delas, então não precisar de ficar aí, né? Que terá que pensar uma pobre mulher sobre os esforços de sua vida como esposa e mãe, quando recorda as adulações com as que entreteriam ou pervertiam quando ainda eram muchachas. Tá vendo? Agora virou mãe, né? Inclusive, não posso absolver-te de uma pequena vaidade, agora a vaidade do lado dele. Como pode enorgulhecer-se, né, ficar cheio de orgulho, no mais mínimo de não ser indiferente com uma garota de 16 anos? Como é que você... Né, que papel é esse, rapaz? Tem o juízo? Tem o entendimento suficiente para distinguir a um homem? Depois que o Eduardo recebeu essa carta aqui, ele fez o que será, hein, Juliana? Pô, Freud. Reto, ó, um homem reto, de um nécio de última moda. Hein? Mas aí ele está envolvendo também, né? Ele está falando mal do outro lado, mas envolvendo Eduardo como se Eduardo fosse uma maravilha de pessoa, né? Então a resposta é tipo, obrigado, Freud, por tudo. É. Não sabia que você me tinha em tão alta. Só para constar, eu me segurei um pouco na hora que você falou, que eu não queria te interromper, mas essa armadilha mesmo do ego, né, sabe, do elogio, eu já reparei em algumas pessoas. Por exemplo, o cara quando quer conquistar uma mulher, é uma técnica, né, da sedução das pessoas que estudam isso. Você vai elogiar uma coisa que ninguém elogia, tipo a inteligência. O cara mal trocou 2 palavras com a mulher. Nossa, você é muito inteligente, sabe? É um problema hoje, né? Eu estava aqui numa conversa privada hoje com um rapaz que eu botava uma frase lá, de repente despencava um texto. Eu fiquei suspeitando que era chat GPT, mas não comentava nada não, só dizia, você já leu isso, né? Para ele ficar mais orgulhoso ainda. Na próxima frase que eu botava, ele trazia mais um monte. Deve estar digitando alguma coisa daquilo no chat GPT, traz um comentário extenso, joga. Aí eu fiquei assim, com quem eu estou falando, né? Ele não elabora nada dele, não. E a gente vê digitando há tempo, né? Achei muito interessante. Até passei para os grupos assim, uma pergunta. Você já leu sobre isso? Ele trouxe um textão gigante. Ô, Adelmo, sobre o chat GPT, você acha que o indivíduo, ao utilizar muito ele, ele vai ter um declínio ali na sua capacidade de raciocínio e de criar, produzir? Talvez não, ele é bom para trazer informação, né? O que eu estou me referindo assim, é na hora do diálogo, pelo menos nessa hora, você responde o que você pensa, né? Agora, ir buscar no chat nessa hora fica sacanagem, né? É igual você está no bar com cerveja, o cara te pergunta, como é que ficou o Flamengo ontem? Ele pergunta lá, ficou quanto o Flamengo? Ficou 3-0, rapaz. Entendeu? Quer dizer, fica, pô, sacanagem. Não, eu não vi o jogo. Né? Nessa hora você não vai recorrer do lado, né? Sim. Porque para poder desenvolver elaborações, é preciso eu dar a minha resposta, tá? Aí vai aparecer o que eu sei ou não. O chat GPT sabe muito porque ele consulta uma base enorme, né? E lendo Exatamente. lá, eu aprendo muita coisa no Google. Aí tem um colega aqui que usa o chat muito, eu não estou usando ainda, mas eu devo assim... Agora, o que me parece também é que o Google traz artigos, né? O chat GPT é uma paranoia completa, né, Juliana? Ele monta o texto na hora, né? Ele corre aqui ali, ele faz uma articulação, ele puxa palavras, ele faz
ele elabora um texto, quer dizer, é um perigo isso, né? Porque se você digita no Google uma frase, ele traz artigos. E quando você pega um artigo, você tem que ler o artigo. O Google não traz um texto já. O ChatGPT, ele não dá as referências onde ele tirou o que ele montou. Isso aqui está no Freud, isso aqui está no... Essa palavra eu peguei lá no Madel, mas isso aqui eu peguei lá no... Ele faz uma varredura estranha que traz um texto pronto. Sem autoria nenhuma, e parece que quem se apropria disso passa como se fosse autor. Então, falou aqui, né? Que valor terá, pois, amigo meu, se inicias um jogo perigoso? Tá vendo o jogo perigoso aqui? Tem até esse filme aí chamado assim, A Psicanálise é um jogo perigoso, né? Inicia um jogo perigoso com essa menina, né? Que vergonha sentiria se voltasse para Viena e eu tivera que silenciar um episódio de tua vida em Leipzig ante nossos conhecidos e pais. Freud, não fala para ninguém, tá? Ela tá grávida. É mesmo? É, mas não fala para ninguém, Freud. Por isso que eu vim para cá. Você veio para Viena, transferiu para... Ela tá, engravidou, rapaz. Que vergonha sentiria, né? Até aqui este tom seco. Compreenderá meus rogos e minha preocupação. Tudo demais pode deixar o seu juízo. Bom, te contestei, né? Respondi imediatamente depois de receber a sua carta, que é a troca de carta permanente, né? Faz o mesmo. Na minha próxima carta te contarei novidades que te interessarão. Minha mãe padece uma enfermidade larga e não me permite uma melhora rápida, e não lhe permite uma infiltração pulmonar, guarda-cama, está bastante débil. A princípio de maio vai viajar até Rosnow, lhe darás uma alegria, se acrescenta notícias de tua mãe. Brown te agradece a informação recebida e te roga averiguar o possível algo mais sobre a pessoa e também. Depois ele passa as informações burocráticas. Primeiro ele fala em sentimental todinho. Aqui embaixo tem outra carta, começa aqui, 7 de março. Aqui nós estamos lendo as confidências privadas do Freud, é o divã do Freud, né? Aqui o Freud tinha inventado, antes de ser psicanalista, uma espécie de um divã. Tá vendo, Bia? É um divã. Ele está confidenciando e você, Bia, vai ser analista do Freud, aqui lendo o que ele está falando, ele forma suas opiniões, né? O analista do Freud, ou o alter ego dele, né? O que lia a intimidade dele seria o Eduardo. Quando a gente faz as confidências escrevendo para alguém, tem uma vantagem que você bota o pé no chão da realidade. Se você ficar só no imaginário consigo mesmo, você não tem um avaliador externo, né? Esse que chama depois princípio da realidade, que é se alguém assina embaixo do que você disse, torna-se seu cúmplice, conivente, ele tem uma responsabilidade grande, então se você disser uma coisa desagradável, ele tem uma obrigação, se for seu amigo, né, te alertar. Há uma relação de confiança, então, em que um amigo meu não vai me empurrar para o buraco, né? Por isso, tem um princípio de análise aqui, né? Se você for um analista honesto, ele pode perder o cliente, mas ele tem que ir contra o cliente se ele vê que é uma fria, o paciente dele, né? Isso que você vai fazer, faz com a sua própria responsabilidade, né? Sempre vai ser assim, né? Mas de qualquer maneira, posto que te escreva a altas horas da noite, aqui ele vai escrever de madrugada, ó, me desculparás o tamanho inusual dessa carta. Não tem sem embargo. Não temas, né? Não fica preocupado. No entanto, não se convertirá num tratado, já que é 1h da madrugada. Freud acordava 1h da manhã para escrever para o amigo, Rogério, vê só. E tenho os pés gelados. Amanhã não posso perder nenhum seminário, porque amanhã se realizam os exames práticos, né, da medicina, né? Amanhã começa a última etapa do semestre. Estes semestres universitários devem ter um final curioso. Não termina de golpe.
de uma vez só, senão que se extinguem pouco a pouco, como que ronquidos de agonia. O final de semestre também é uma verdadeira agonia, né? Você tem uma prova amanhã, outra prova depois, e vai diminuindo, diminuindo. Um membro traz do outro, se paralisa, e para poder desfrutar antes da sua liberdade e das férias, a pessoa se sente na tentação de acabar por matar aqueles membros cujas últimas convulsões duram mais tempo. Olha que curioso que é o emprego da metáfora aqui do Freud, tá? Como ele sabe metaforizar a experiência, né? Uma das premissas futuras do próprio Freud vai ser assim: você está sofrendo demais por nada, rapaz. Ri desse sofrimento todo, faz uma poesia, né? Metáfora é fazer poesia, ser poeta, é ironizar a experiência, né? Ele trabalha o tempo todo com esse estilo poético, irônico, assim, né? Esse final de semestre, roncos de agonia. Um braço, uma perna, um membro atrás do outro se paralisa, tá vendo? Aguardando a liberdade. Nossa, você chega assim no final de semestre, né? Derrotado, né? Morto. Eles chamam de convulsões, parece convulsão histérica, ó. E continua, né? Na martes, né? Terça-feira termina a zoologia, miércoles, quarta-feira termina a física, viernes, quinta-feira termina a filosofia. Tá vendo? Só barra pesada, né? Fisiologia, só o nosso filósofo, o professor Brentano, dá suas lições até no sábado, e não fará todos os dias, e o fará todos os dias para recuperar o tempo que faltou devido à doença que ele teve. Também tinha isso naquele tempo, ó. O professor adoeceu, depois vai repor as aulas nas férias. Com ele temos, eu e Pané, os dois, né, tramado uma relação mais estreita. Bom, agora vai narrar um pedação aqui, a proximidade com o Brentano. Enviamos a Brentano, né, o Pané e o Freud, uma carta com objeções sobre o que ele vinha ensinando, tá vendo? Ele nos convidou à casa dele, não nos las refutou, as objeções, né, contrapôs, professor, né, pareceu interessar-se pela gente. 2 estudantes foram visitar o professor em casa, né, coisa rara na Alemanha, tá? É uma autoridade, um professor, né? É igual você, depois da missa, e falar com um bispo, assim, com um juiz, depois da audiência. Na verdade, até hoje é assim na Alemanha, na França, também na Inglaterra. O professor é uma autoridade tão grande que você, para ter uma conversa privada com ele, tem que... É na casa dele, ó. Enviou uma carta, né? Enviou uma carta com objeções, ele respondeu, refutou as objeções e pareceu interessar-se, né? Nos perguntou por vale quem teve a sorte de ser o único que assistiu a uma classe que se havia anunciado de imprevisto. Vai ter uma aula aí, você quer assistir? Quero. E agora, depois de haver-lhes entregado na segunda carta com objeções, nos convidou novamente para a casa dele, né? Este homem estranho, ele é crente, é um teólogo, é um crente teólogo e darwiniano, uma pessoa muito inteligente, quase diria genial. Apesar de ser religioso, segue Darwin, ó. É um contraponto isso, né? E, em muitos aspectos, ideal. Te contarei algumas coisas de viva voz, quando estiver aqui em Viena, né? Por agora, te adianto a novidade de que, precisamente por efeito da influência de Brentano, amadureci em mim a decisão de fazer o doutorado em filosofia, tá vendo? Por efeito da influência do Brentano, Freud ia ser filósofo, sobre a base de estudos de filosofia e zoologia. Ademais, estou fazendo gestões para conseguir meu ingresso na faculdade de filosofia. Se o Freud tivesse ido para lá, acabou a psicanálise, não ia ter não, tá vendo? Como é que é o caiporismo? Machado de Assis, isso aqui, Bia, tem o nome de caiporismo, tá? É uma contingência que chega. Você está aqui hoje por uma contingência. Um acaso, né? Caiporismo é um acaso, assim, fortuito. Você estava seguindo por um caminho, encontrou alguém, você foi embora com outro, pronto. Quase o Freud foi para a filosofia devido ao Brentano. Estou fazendo gestões para conseguir meu ingresso na faculdade de filosofia. A partir do próximo semestre,
ou do próximo ano. De acordo com isso, meu plano de ir a Berlim sofreu uma modificação importante. No próximo semestre, no inverno, fico, né, aqui para fazer o meu rigorosum. O que é o rigorosum? Antigamente, exame oral de doutorado. Tá? Então, está preparando para fazer o rigorosum. O semestre de verão de 1876 e inverno de 77. Mi-verão em Berlim, triunfo. Então foi para lá, né? Iria se passasse no exame. Com satisfação, escutei de tua mãe que irá a Rosnow, pelo que espero ver-te algum tempo em Viena, né? Passar por aqui. Minhas esperanças de voltar a ver eu mesmo. Rosnow é um lugar que eles tinham estado na juventude anterior a entrar na faculdade. Tem sempre esse comentário de Rosnow. Esta primeira terra prometida de nossa amizade. Tá? Pela primeira vez que se conheceram foi lá, onde estudaram em Rosnow. Steiermark foi a segunda, Berlim a terceira, esperemos cumpri-la No referente aos seus assuntos amorosos, me alegro muito de que tu tomes estas coisas tão em sério como eu, ao menos em teoria. E é de esperar que a prática não se resista à teoria, ainda que me reprove haver visto muitas coisas através das gafas azuis da fantasia. Interessante aqui, essa frase aqui, né? Ter visto muitas coisas através da janela da fantasia é uma frase de Jacques Lacan, aqui mais recente, ó. O que quer dizer ver pela janela da fantasia, né? Fantasiar aquele galã que conquista a mocinha de periferia, eu te falando tudo isso, é tudo um jogo fantasioso também, que a realidade está longe disso, né? As ilusões, as paixões nas quais você de vez em quando se envolve e vai com elas para frente, depois se arrepende. O arrependimento é quando quebra a janela da fantasia e você cai na realidade, assim, é isso? Nossa, que choque. Ainda que me reprove ter visto muitas coisas através das gafas azuis da fantasia, a causa da grande distância, uma leitura imprecisa. Aqui ele está admitindo que talvez ele falou demais de uma coisa que não era verdade, né? Ainda assim, não te absolvo de certa presunção, senão, ao contrário, te acuso de não haver-te nem sequer esforçado em reconhecê-la e refutá-la. Para a conduta da mãe, aqui ele vai agora voltar ao assunto, porque tem notícia aqui, tá? Para a conduta da mãe, que te estropeou, rasgou as suas ilusões no assunto, te brindo outra explicação menos que te enche menos de vergonha, para a pobre tonta. Ainda que tampouco será uma grande honra para ela. Penso que não tem a intenção de casar-te, a ti, homem estranho, de 18 anos, com a filhinha dela, né, Figita, de 16. Um golpe semelhante me parece demasiado meridional e refinado em terras alemãs. Parece que está falando de golpe em terra meridional, fora da Alemanha, tá vendo? Mas bem, a coisa seria da seguinte maneira. A velha, né, a senhora experiente, matreira, né, é uma mulher sábia, ou então ela acredita que é, e entende que a beleza e a juventude não bastam para procurar-te em sustento. O fato de você ser belo, galã, rico, né, aparentemente bom, não é o marido trabalhador que ela vai precisar, né? Sino que necessita também um capital e coqueteria para poder lucir estas vantagens e atar aos homens com seu trato agradável. É possível que a sua filhinha, então, mostre, todavia, muito pouco de tudo isso, pelo que a envia a uma academia de baile, cuida de que entre em contato com homens e fomente a todas as maneiras possíveis as vias para desenvolver a inata e latente coqueteria desta filha de Eva, de 16 anos,
Pronto, então a mãe vai interferir, você vai fazer agora um curso, né? Vai procurar marido em outro lugar. Pronto, ou consegue, a menina entra no jogo, com muito prazer, se conta de que tu fez caso às suas pequenas atenções, tu faz caso às suas pequenas atenções, e assim se explica a cooperação aparentemente confabulada entre mãe e filha. É um verdadeiro romance essa carta, então, né? Ele está contando um monte de lorota aqui, histórias, né? E vai para frente, né? O papel que tu jogas nisso, em conjunto, é em uma senhorita de ensaio, masculino generis, de um moço de ensaio. Se algo pode aliviar a ferida no seu amor próprio, que com isso você foi passado para trás, né? O moço foi embora com um bom marido. Em relação com esse descobrimento, será a consideração de que ela tão pouco representou um papel melhor para ti. Aqui está escrevendo um romance machadiano, então, né? Ao parecer, tu estás ensaiando com ela o papel do amante trágico, que algum dia te proponderá interpretar. Esta é minha opinião em todo esse assunto. Para ser franco, te apreciaria muito mais se abandonaras o resto de Sturmdrang. Sem dúvida, o fará pronto sem jogá-lo de menos adiante. Sturmdrang. O Adamo, parece que, não agora, mas quando ele estava, né, avisando o amigo, né, dos perigos que corria e tal, né, às vezes também pode nem ser o medo de perder o amigo, mas assim, ele se colocando no lugar do amigo, né, os receios que ele teria em relação às por aí também atitudes. Também pode ser, porque naquela vez que ele ficou hospedado na casa da menina, ele ficou tão apavorado de fazer alguma coisa que talvez depois se arrependesse, que tomou álcool, né? Você já pensou, rapaz de 16 anos vai dormir na casa da mocinha, ela tá lá na cama dormindo, ele tá no outro quarto. Ah, eu tenho que encher minha cara de álcool aqui, porque senão... Que desespero, hein? Ele é apaixonado pela Gisela Flus, vai na casa da mãe dela, dorme lá, a mãe não entende nada, ele enche a cara de álcool, né? Aí ela fica na beira da cama a noite inteira. Uma boa maneira que ele encontrou de não fazer o que não devia, né? Mas também ele Ele pode ter bebeu. passado, né, Quê? problemas com a imagem, né? Sim, mas imagina você tá um adolescente na sua casa, né, com a sua filha lá de 16 anos, entra para cá, e você na sua cama lá, pensando com o seu marido, esse rapaz está dormindo aqui, será que ele está na cama dele ou está na cama da minha filha agora já, hein? Fala, Melk. Ele bebeu para se distrair, não se entregar aos seus impulsos, suas Talvez vontades? foi, eu estou aqui chutando, né, porque tem um caso anterior que ele estava muito apaixonado por uma menininha, foi visitar, acabou ficando lá, aí em vez de ele passar por isso que estou dizendo, parece que ele encheu a cara de propósito, que assim, quem ficou na beira da cama dele não foi a menina, mas foi a mãe dela. E esse indivíduo, no caso, é o Freud ou é o amigo dele? Não, foi o Freud. Mas isso é inferência imaginária da minha parte. A mãe ficou, é verdade. Ele escreveu. 2 horas da manhã, ela estava do lado da minha cama, vendo minha temperatura, perguntando se estava bem. Quem ficou na cama dele com ele não foi a filha, foi a mãe. Nossa. É uma estratégia. Se você for dormir na casa da sua namorada, enche a cara de cachaça para a mãe dela ficar cuidando de você, porque senão você vai engravidar a menina, né? É uma estratégia interessante, né? Sim. Sem dúvida, não fará pronto sem jogar. Carl Grum, cujo ensaio sobre Borne te gostou tanto, a mim também me há conhecido, né? Eu conheço o ensaio dele também. Faz poucas semanas assisti, tem a parte aqui dessa fofoca, esse mexerico, né? De passar a mão na bunda de mulher e tudo. E depois tem uma parte do estudo. Sempre vai ter as 2, 3 partes juntas, né? A angústia pessoal da solidão, a questão romântica do envolvimento e a responsabilidade com o estudo. Agora ele vai entrar na responsabilidade com o estudo aqui, né? Carl Grum tem um ensaio, né, sobre Borne e te gostou muito, te gostou tanto, a mim também, porque o outro deve ter falado, né?
Aqui eles trocam correspondência quando eles falam de artigos publicados, né? Ensaio sobre Borne, aqui, se for ler na nota, vai ver que é um escritor que ele... Eu li isso aqui, você gostou? Você gostou muito, a mim também, me é conhecido. Faz poucas semanas assisti uma conferência dele a favor da Associação de Leitores dos Estudantes Alemães sobre as idades do espírito humano. Quais são as idades do espírito humano, hein? Será que um idoso tem idade jovem? Que culminou em uma glorificação das ciências naturais modernas e de nossos santos contemporâneos, como Darwin, Haeckel, etc., os santos da época deles. E em que ele nos dirigiu aos estudantes um viva, traz outro. Dado que este homem, ademais, publicou uma biografia de Feuerbach que faz justiça à importância deste homem, que é o que mais venero e admiro entre todos os filósofos. Feuerbach, então, tá um elogio do Freud jovem aqui, né? Porque o Feuerbach destitui Deus do céu e diz que Deus é o homem, né? Cada um de nós é Deus na realidade, né? A tese de Feuerbach é que o eu faz seu mundo à imagem e semelhança que quer fazer, né? Às vezes faz até uma desgraça, mas faz também, quer dizer, eu fiz o mundo à minha imagem e semelhança, ou seja, eu fiz uma desgraça que é o modo como eu penso o mundo. A responsabilidade de fazer o mundo está sempre no eu da pessoa, né? Não tem um Deus lá fora que vai fazer por mim isso. Feuerbach é o que mais venero e admiro entre todos os filósofos. Tenho respeito por Grum e me satisfaz que seja um defensor tão convencido de nossas verdades. De sua importância como intelectual não posso dizer nada. Não li a história cultural do século XVI, nem outras obras suas, mas enquanto a primeira me ponderei ao dia em seguida, né? Vou me colocar em dia logo em seguida. É característico em nossa comunidade estudantil que tenham taxado a este homem de mentiroso, porque se atreveu a falar com entusiasmo das coisas em que só se pode pensar com entusiasmo, algo que não se lhes ocorre a eles. Os nossos espíritos mesquinhos, de nossos colegas e nossos dirigentes do mundo, lhes dominam um miserável e frívolo ceticismo, sonso, né, e mundano, não o espírito autêntico e crítico que, a curto e longo prazo... O Freud tinha uma paixão pela filosofia, tá vendo? Daí a pouco ele vai começar a falar de medicina, mas mesmo na medicina, quando ele entra, ele percorre um tempo lá dentro, depois ele pula fora daquilo, né? Em política, Será cheguei a uma... Será que ele leu Nietzsche? Vai falar aqui na frente que leu. Em seguida, cheguei a uma tal decadência que apenas posso dizer que tenha todavia uma opinião política. Sem lugar a dúvidas, sou republicano, tá vendo? Mas só entanto considero a política como único, razoável, inclusive evidente. Desde aqui, é republicano no sentido assim, prefere a troca de poderes, né? República é a troca de poderes, né? Contra a monarquia de outros lugares. Desde aqui até o empenho prático de querer introduzir a República, há um grande trecho. Ele prefere, mas lá Bismarck que era o imperador, né? Então, introduzir a República é um grande espaço ainda. O que me interessaria muito saber é se as tuas sociais-democratas também são revolucionários nos domínios filosóficos e religiosos. Me parece que sua relação com isto se pode deduzir melhor que de qualquer outro dado, se o rasgo fundamental do seu caráter é realmente o radicalismo. Entra no comentário político aqui, né? Preferências políticas, radicalismo, social-democracia. Mas isso faz-me o favor de escrever-me de logo que possa averiguar a respeito. Porque o outro rapaz era mais do direito, né? Então a política era mais com ele. O certo é que não estou para nada em contra as tendências socialistas, né? Porque estava no momento de Marx, né? Teve a intentona comunista em Paris, em 72, né? Estava espalhando as ideias de Marx. A social-democracia, o socialismo estava começando a espalhar-se pela Europa, né? Ainda não conheço nenhuma formas que se apresentam atualmente, né? Não conheço nenhuma forma de governo de Marx no momento. Foi conhecer em 1917 lá com a Rússia, né?
Neste cárcere, né, a terra chamada um cárcere, ó, neste cárcere chamado terra, realmente muitas coisas estão podridas, podre, e se poderiam melhorar por meio de instituições humanas, como educação. Aqui parece o Lula, né, o PT, ó, idealismo petista, né, se poderiam melhorar por meio de instruções, educação, distribuições de bens, instituições humanas. Essa conversa de papo furado aí que nunca deu certo, né? Struggle for Existence. Essas ideias vêm de John Stuart Mill, né? Que é o materialista inglês, né? Assim, só pensa no prospecção social baseado nessa forma de Struggle for Existence. A das que espero poder dedicar-me seguramente, pronto e intensamente, poder estudar a ideia de Mill, né? Que John Stuart Mill ele está mencionando sem conhecer ainda. Ele não tinha aqui o chat GPT para consultar na hora e falar, né? Tinha que lutar, ler o Struggle for Existence para então ter uma opinião sobre. C, parte oficial. Coisas, então ele divide a carta em A, B, C, D, né? Coisas da Academia Espanhola ou Castelhana. Como Academia Espanhola, para quem está chegando hoje, eles chamam Academia Espanhola o espaço deles dois. Só tem dois seres nessa academia, chama Eduardo e Freud. É um espaço que chama academia, mas é o espaço das cartas deles. Como mais de 5 vezes, Dom Berganza, membro único, né? Ó. Berganza é um cachorro e Cipião é outro. São dois cachorros lá do romance do Cervantes. Membro único da Academia Espanhola, com exceção de Cipião, que sou eu, né? Esse que escreve, ha dito. Dom Cipião se ha queixado, né, da perda de suas notícias chamadas pérolas. Ó, Margaritas. Aqui parece a ideia de jogar pérolas aos porcos, tirado do Cervantes, lá o Dom Quixote. Estão jogando pérolas aos porcos, um para o outro, dentro da Academia Espanhola. Se lá responde do dado de Dom Cipião que essas pérolas nem se han falado, jogado até agora, a despeito de muito buscar. Fala. Essa frase, né, não jogar pérolas aos porcos, é bíblica também. Bíblica, né? Ah, sim, é. Vem da Bíblia, passa pelo Cervantes, que é onde eles estavam lendo, né? A Academia Espanhola tem essa frase, agora se lembrou bem, vinha de antes, é da Bíblia. Segundo Cipião, crê ser buscadas, não nem queixadas por seu pouco valor e o escasso engenho que tem. Parece-se que Dom Berganza, eles chamam de Dom, tá vendo? Tem título de nobreza, né? Dom Berganza é um cachorro, né? Mas com título de nobreza. Dom Berganza, com maior calor e zelo, se recorda delas por ser memórias e momento de seus tempos ginásticos, tá vendo? E por outra coisa. Então, eles eram do ginásio, estudaram junto, no futuro, no ensino médio, criaram essa Academia Espanhola para trocar confidência em escrever em espanhol. Pero pense, senhor Dom Berganza, que há outras coisas assaz que lhe servam de acordo desses tempos, que se convém deixar-se las perlas mergidas no mar do esquecimento. Vamos deixar essas pérolas jogadas no mar do esquecimento, né? Mais uma metáfora dele, né? O que quer dizer isso? Jogar as pérolas no mar do esquecimento. Vamos deixar isso aí, né? Vamos para frente. Enquanto é que responder ao ultimato, né? O ultimato vai vir agora. Outro ponto é que propõe Dom Cipião a introdução dos seguintes termos no estilo oficial da Academia Espanhola. A Academia Espanhola, eles geram burocracia enorme aqui. É como se fosse estar num órgão público, tem que ter um despacho. Está pronto o meu processo? Não está pronto ainda, volta amanhã. Eles criam uma burocracia de mentirinha aqui, que fica até meio enjoativo ler, mas é curioso, tá? Como é que se dá o trabalho de criar esse processo burocrático interno, né? É igual quando você tem que falar, mamãe, eu vou sair. Ah, não vai sair não, meu filho. Toda essa burocracia da família, né? Você estudou bastante?
quais termos não são novos, pero velhos e bem conhecidos e merecem ser sacados a limpo para o uso dos membros da Academia Espanhola. Chama-se los membros de la Academia Espanhola. Perros, cachorros, né? Que é seu maior título. Que tem, parece coisa de Schreber, assim, um delírio, tá vendo? Vai entrando na loucura, né? Que tem e tenderão chamar-se Sevilha, o mundo, em que estão o Hospital de Sevilha e ele país em que vivem, quer dizer, na Alemanha. Chama-se, no fim, o paradeiro em que estão e serra, né? Fecha, ou se outra palavra que quer dizer um dique. Dique quer dizer gordo, vamos ver lá na nota 7. E que o famoso Cervantes, no lugar de você, que você conhece, ha usado, seja essa palavra ou outra palavra. Assim, os membros de la Academia Espanhola jamais digam que alguém morreu, sino que saiu de Sevilha. Não morreu não, ele saiu de Sevilha. Jamais digam que deixou a Alemanha, a não ser o contrário, que deixou o Hospital de Sevilha. Código, né? Está falando em códigos. E jamais digam a viajar da Alemanha, de Viena a Berlim, se não digam que mudaram de serra. Viena chama-se com outro nome, e assim também Berlim. Isso aqui tem um sentido aqui, quer ver? Ele fez a confusão toda por causa disso aqui, ó. É tipo um código, né, que você precisa transformar em outro, né? Lá no futuro, quando você vai ler a interpretação dos sonhos, que o Freud vai dar sentido, assim, fazer metáfora, é isso. Na Comédia de Cervantes, Trato de Argel, terceira jornada, os escravos cristãos falam dos seus planos de fuga. Cerca de Mostagã, à mão direita, está uma levantada e grande costa, que dizem que se chama Cerro Gordo. A palavra dique, que é gordo, faz pensar que Freud pensava nesta passagem bíblica, né? Lá do Cervantes, que, como a Márcia disse, veio para a Bíblia. Há que señalar, además, que ao princípio desta terceira jornada, os escravos cristianos chamam perros e uns cachorros, né? Uns muchachos chamam-se moros, os moros africanos, né? Que vieram da costa da África para a Espanha. Em sua dicionário de uso do espanhol, Maria Moliner menciona em epígrafe, né? Cachorro, que se aplicava geralmente a um precedendo em oposição a judeu, tá? Então eles se colocam na condição cachorro, que é judeu, tá? Moro, né? Negro africano. São párias da sociedade, né? Aos homens dessas raças. A insistência no título cachorro, então, né, nesta carta, pode significar que Freud tinha descoberto um novo sentido da palavra relacionado com a condição judia, de judeu, né, que é compartida com Eduardo Silverstein. Então, ele dá uma chave de leitura. Essa versão aí espanhola que nós estamos usando é porque na portuguesa não tem essas notas todas. Essas notas é porque a mulher que organizou essas cartas é uma Ângela, né, da Espanha. Teve o trabalho ela conhece a psicanálise, né, ela leu a obra de Freud, ela cita muitas passagens, e aqui também ela traz uma interpretação dela que pode ser que Freud, nessa birutice que ele escreve aqui, se refira a isso que ela disse lá. Tá? Fugir não é fugir, é ir de um lugar para outro. A fuga, né, que o judeu tem que fazer de vez em quando, o judeu tem que ir espertamente de um lugar para o outro para não ser pego, né? Decretaram que os judeus não podem ficar... O judeu é um povo sem terra, né? Não tinham pátria. Aí eles eram banidos de um país para o outro. Quer falar, Mel? Que pode falar? Na época em que Freud fazia faculdade, o antissemitismo já era presente na Alemanha? Não, desde Jesus Cristo, o antissemitismo. Desde quando instituiu a religião cristã, os judeus estão banidos só com Einstein, em 1948, criaram Israel, né? A terra. Diziam o quê? E ele sofreu preconceito por ser judeu na faculdade?
todo judeu, até hoje, sofre, né? Não naquela época sim. só, a vida inteira. Um judeu, sendo um judeu, o judeu milita em outro mundo, né? Ele não anda com os cristãos, é igual os mormons, maçons, assim. Tem uma categoria de gente aí no meio da sociedade que não, a gente não sabe quem eles são, né? Eles têm um código próprio, né? E quando são banidos por algum motivo de um país, eles têm que ir embora. Então aqui está falando de uma fuga permanente, tá? Por isso que fala, né? Assim, os membros de lá Academia Espanhola, né? Esses dois membros secretos da sociedade secreta, né? O Eduardo e o Freud, jamais digam de algum... Ele morreu. Se não, ele saiu de Sevilha. Jamais diga, deixou a Alemanha. O contrário, ele saiu do hospital de Sevilha. Jamais digo, viajou para a Alemanha, de Viena a Berlim. Mas digo, mudou de terra. Viena chama-se por outro nome. E vá também a Berlim. Aí vai, tem esses códigos, né? Eles tinham senhas, né? Na Segunda Guerra Mundial, esses filmes mostram muito que tem senhas para passar as fronteiras. Mais uma carta, né? 9:30. Aqui, o que vocês estão achando da leitura? Vamos agora botar aqui ó, o Marcelo, né? Que até agora a Bia, né? Que está sofrendo aqui, escutando. Está enjoada de ouvir esse monólogo aqui, Bia? Ou nem está mais presente? Vamos ver. Marcelo. Está acompanhando, Marcelo? Rapaz que chegou novo aí no grupo. A moça saiu, né, advogada? Eu estou aqui. Está acompanhando, né, Rogério? Bom, vou ficar insistindo muito não, porque também a pessoa manifesta a fala se estiver acompanhando e mesmo que não esteja ou esteja, se manifesta se tiver à vontade. Nós estamos fazendo a leitura, então, do Freud dessa maneira, né? É um trabalho um pouco cansativo. A gente não está estudando os conceitos que formam o psicólogo, né? Isso está demais na internet, você pode, em qualquer grupo, né? Tem muito material. Nossa, Christian Dunker, tem um monte de gente dando curso de... Agora, ler o Freud antes dele construir os conceitos e ver que os conceitos estão todos aqui na base dele, antes dele vir a ser essa pessoa que foi, tem sido útil para a gente ver que, antes de mais nada, ele é um ser humano, né? Fala, Melk. Esse conceito de introversão da libido, ele ainda é válido até hoje? Ou Freud já quebrou isso, ou os psicanalistas mais atuais? Me dá a impressão que você está lendo lá o Narcisismo, você disse que estava lendo lá, então informou, né? Para ver que você está trazendo de lá essa pergunta. Quando ele estava em conversa com Jung, nós estamos vendo nas cartas de domingo, o Jung advogava que a loucura vinha da introversão da libido. O Freud, né? O Jung falava isso, mas o Freud falava assim, não, mas a libido também está introvertida em mim quando eu estou fazendo elucubrações de fantasia. É porque o Freud com o Jung estavam parceiros e discutindo conceitos da psique humana. De qualquer maneira, assim, preserva até hoje a ideia de introversão da libido, que é o introvertido, né? É um termo meio pejorativo, dizer o Mel, que é muito introvertido. Então, esse termo continua sendo meio assim, ele não se manifesta na realidade, ele não sabe lidar com as pessoas. A libido dele na relação com a realidade, ele não tem linguagem, né? Ele não tem como dizer o que pensa, ele tem dificuldade de se expressar nas palavras, né? Ele não põe para fora a sua dor, sua opinião pessoal, sua angústia, então ele sofre para dentro. O louco, igual Nietzsche ficou, e Schreber ficou, e outros, né, é aquele que introverteu de uma tal maneira que é uma confusão mental generalizada e não consegue mais dizer nada. Entendi. Não fala coisa com coisa. Certo. A libido está completamente introvertida quando ele não associa mais as palavras com a realidade. É inconsequente. Ele fala uma coisa, depois ele fala outra. Ele não tem responsabilidade nenhuma com o mundo mais. Ele é tutelado, né?
Nessas reuniões que você faz, a gente tem que falar só das cartas ou a gente pode trazer temas que não são só das cartas, como, por exemplo, isso que eu Não, acabei não, de trazer agora? não, tá, não tem essa. Uma pergunta. Eu não vou dar aula aqui de nenhuma coisa fora assim das cartas, mas uma pergunta solta dessa aí, um esclarecimento, não tem problema nenhum, né? É uma pergunta que Sim. procede, né? Porque você vê o Freud muito introvertido, e ele fala do Eduardo como um galã. Uhum, A, prin- a realmente. princípio, né? A princípio, um galã, ele tem mais tráfego no meio social, né? Ele tem uma forma espalhada de libido, assim, de sair das dificuldades. O Freud tem a maneira dele, né? Muito intelectual, né? Ele sai por leitura, por metáfora, igual ele fez aqui, né? Esse comentário brilhante aqui, né? Isso é uma construção da mente do Freud, né? Ele fez aqui uma construção imaginária dele, né? Para mencionar uma situação perigosa que vive os judeus, né? O Alain Badiou tem um livro chamado A Questão Judaica. Será que os judeus, por serem banidos, pior que negro e africano, assim, ou mulher, aqueles alijados da sociedade, eles são piores ainda, que nem pátria pode ter, fez com que ficassem tão inteligentes? O Marx, né, o Freud, o Nietzsche, quem mais que é judeu? Os grandes gênios, né, quase todos são descendentes judaicos, né? Obrigou a ser muito pensador, né? Ou Nietzsche era era galã, judeu? Nietzsche era, né? Ou era galã, era judeu. Ou era galã, ou era um gênio, né? Ou era muito milionário. Ele tem que ser especial em alguma coisa para se safar, né? Ele precisa reagir, né? Tem que ter recurso A para força reagir. reativa. A força reativa, isso aí. Não Então, só os grandes gênios, né? Como os milionários também, né? tem que ser especial, né? Ele tem que ter um recurso de escape, né? Porque ele é um bandido no meio, né? Então, a nossa forma de ler é ver o narcisismo, que é como é que o homem... Narcisismo, assim, como é que eu me dou bem no mundo? Com as minhas coisas privadas, né? O meu medo do mundo, de não me denunciar tanto, as minhas tramas que eu faço, né? É por aí, Bia. Reprimiu a libido que seria social de galã, né? Para voltar para a intelectualidade. Boa inferência, tá? Conclusão que a Bia fez por conta própria, né? Percebeu como é que é como é que você sublima, né? O Freud vai chamar de sublimação. Como é que sublima? Hoje a mulher, nesse meio desse feminismo louco aí, que uma disputa com a outra, assim, parece que está poderosa. Como é que eu faço para ficar poderosa, gente? Você aprendeu a ficar poderosa onde? Eu fui analista, eu fui... Como é que você faz para não cair nessa armadilha, né? Então você vai, como diz a Bia aí, desviar a sua libido para não cair nessa loucura, você vai procurar se situar na realidade para não ser arrastada por ela, né? E também depois que fez merda, botou seu casamento para baixo, porque seu marido chegou em casa à noite uma vez ou outra, aí você depois na frente fazia, mas foi o feminismo que me fez fazer isso. Não, você fez porque você não soube, né, se conduzir, teve algum problema. Minha mulher mandou embora de casa por causa do feminismo. Então, assim, hoje nós estamos vivendo nesse mundo em que você quer ter uma liberdadezinha a mais, tem vergonha porque a amiga vive saindo, não tem marido, aí você também quer e não pode, né? E como é que você faz? Surge o problema, né? Parar por aqui hoje, 20 para as 10, essa carta de 13 de março, né? Nós estamos terminando aqui 75. Não demora muito para acabar, porque daqui a pouco escasseia, né? Ele vai avançar muito nos estudos. Quem quiser ir lendo em casa, né, tem a versão portuguesa que ajuda a ler, mas não tem essas notas todas. Se quiser, a O gente... estudo de quinta é sobre essas cartas, o estudo de domingo é sobre as cartas entre ele e Jung. Talvez, Ah, quando terminar o Jung, ou essa aqui, a gente entra com a Salomé. Está ficando rico o estudo das cartas, porque... Rico no sentido assim, ninguém faz isso. Tudo que realmente. Tudo que você quer ler de psicanálise, onde se você tiver curso, você vai enjoar de escutar falar. Lá no grupo mesmo postou hoje, luto, melancolia, né? Problema econômico do masoquismo. Você pega os artigos, estão todos na internet, cheio de comentários, cheio de áudio. Você Ô ouve Adelmo, a hora que quiser.
Então, Ano quando você passado, vem para as cartas não têm conceito nenhum. Eles estão discutindo o que vai ser o conceito. E aqui nem é isso ainda. Aqui é o Freud, psicanalista futuro, com todos os conceitos aqui dentro. Isso aqui é incrível, tá? sim, Privacidade, relação de transferência, confidência, o medo da realidade. Toda a psicanálise está nesse livro do Freud aqui, em formato literário de um jovem preocupado com o mundo, né? Fala, Melk. ano passado eu estava na leitura, eu acabei vendo um livro gigantesco, né? Das cartas entre Freud e a família dele, os filhos, a mulher. Você acha que tem algum conteúdo que a gente pode tirar disso? As cartas de Freud, a Marta Barnard, relações familiares, né? Ali é social, né? Aqui Sim. é a angústia do jovem, né? Cada uma vai ser diferente. Até isso pode ser bom ler aquelas também, né? Não pode descartar todas. Aqui é a angústia do jovem. Lá com Jung é o laboratório de construção da psicanálise. Com Fliess foi o laboratório que levou o livro à interpretação dos sonhos, né? O tempo todo com Fliess era para construir o livro famoso dele, né? As cartas são pré-condições das obras futuras que você conhece lendo no Facebook, lá no Google, tá? Entendi. Então a gente continua semana que vem, daqui para frente, né? Quem quiser as cartas para ler, pede no privado. Aqui tem o Marcelo Marcelo, você não sei qual é o grupo que você veio, que eu pus o link, né? Você deve estar lá com o meu número. Depois você pede então, porque você que veio pelo convite. Querendo vir semana que vem, querendo as cartas, você pega aí, tá bom? Vou encerrar por aqui hoje. Pessoal, boa noite. Então, Boa noite, Rogério. Boa noite, Maria. Boa noite. Boa noite, Melk. Boa noite, Juliana. Obrigado por ter vindo. Boa noite, Bia. Boa noite, Marcelo. Não, Fala. será que algum dia seria possível a gente se reunir todo mundo, sabe, para poder só trocar uma longa ideia sobre qualquer coisa mesmo relacionada à psicanálise ou qualquer outra coisa, tipo assuntos filosóficos, coisas do tipo? Pode também fazer uma Seria reunião, um legal. meeting, né, para conversar abobrinha, que não seja isso aqui, essa Sim, coisa, né? Que aqui nós estamos no caminho que levou Freud a chegar ao narcisismo, né? O pré-condição anterior, junto com Jung, para produzir um livro assim, como que Freud chegou até o narcisismo, que foi um artigo meio mítico, né? Que entrou e até hoje ninguém rebateu sobre ele, porque ele também denuncia um pouco a própria posição da psicanálise. Vamos o terminar que é aqui a o gravação. narcisismo? Tá bom, tudo bem.